Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 19 e 20 do curso de Química 1, exercícios, sendo que esse exercício agora é focado para o Enem. Bom, aqui está as principais interações, as 4 interações intermoleculares, sendo a de menor intensidade, de maior intensidade e de maior intensidade. Então aqui está a menos intensa, a terceira mais intensa, a segunda mais intensa e a primeira mais intensa. Bom, espero que tenham assistido às aulas anteriores para a gente começar os exercícios. Bom, vamos lá. Enem, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose, que é uma molécula apolar, praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E a água é absorvida absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, participando do líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, quem é a fase estacionária é a água, então tem que ser um composto que se liga com a água, para que seja mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% volume de acetona foi utilizada como a fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considera que esse extrato contém as substâncias representadas. Tem o licopeno, você percebe que só tem ligações carbono e hidrogênio, portanto isso aqui tem uma molécula apolar. O alfa-caroteno também só tem ligações com carbono e hidrogênio, que dá uma característica apolar para essa molécula, porque seria um dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. O gama-caroteno também só tem ligações intermoleculares de baixa eletronegatividade, o que dá que essa molécula seja uma molécula apolar. Enquanto que o capsorubina, ele tem hidroxilas, então dá uma característica polar para essa molécula, justamente porque tem oxigênio e oxigênio ligado a hidrogênio, dando uma maior polaridade, fazendo com que a água se ligue a esse composto por uma ligação de hidrogênio. E o último tem uma característica muito apolar, mas tem um hidroxila. Mas a hidroxila é só apenas uma, o que faz com que essa molécula seja polar. Então, a substância presente na mistura que liga mais lentamente, a que vai ligar mais lentamente é aquela que se liga à água. A única que se liga à água aí vai ser a capsorubina. Então, a gente fica com a alternativa correta para essa questão com a letra D. Por quê? Porque a capsorubina, ela tem átomos com alta eletronegatividade, deslocando a nuvem eletrônica para próximo do oxigênio, deixando essa molécula negativa. Quando a água passa, que tem uma alta polaridade, é um dipolo permanente muito intenso, sendo uma ligação de hidrogênio, ela se liga na água, que deixa mais lentamente. Portanto, a alternativa correta é a letra D, que é a única polar, que é a única que se liga à água. As outras são todas apolares, ok? Vamos para a próxima questão. O carvão ativo é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza a absorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações dos tipos intermoleculares entre a superfície do carvão absorvente e o benzeno, a absorvato, substância absorvida. No caso apresentado, entre o absorvente e a substância absorvida, ocorre a formação ocorre justamente a interação de polo induzido, porque as duas moléculas são apolar. Então, se as duas moléculas são apolar, vai ocorrer uma atração de polo induzido. A gente fica com a alternativa 2, com a alternativa letra D. Não vai, porque com um carvão ativado, só ligação com carbono, só carbono, com o benzeno, que também só é carbono e hidrogênio. As duas moléculas são apolares, elas vão ter uma atração intermolecular da forma de polo induzido, ou de polo instantâneo, que tem são as mesmas interações, só muda o nome.
Vamos para a terceira questão. O método para a determinação de teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, mede os volumes das duas fases immiscíveis que são obtidas, uma orgânica e a outra aquosa. O etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição da água, é necessário conhecer o tipo de interação das moléculas, né? Por quê? Porque o etanol é E2 carbonos ligado a um hidroxila. Aqui está hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Se você colocar água aqui, ela vai reagir com a água vai ter uma interação intermolecular com o OH-. E a gasolina, que é um composto orgânico, portanto com uma cadeia carbônica muito grande, por exemplo, pode ser pentano, a gasolina tem uma constituição com pentano, ele vai se atrair a parte aqui, ó, a polar da molécula do etanol. Não se esqueça que o etanol ele tem as duas afinidades, ele é hidrófico e também ele tem afinidade pela apolar, porque ele tem uma cadeia carbônica e um grupamento OH, uma hidroxila, que dá uma polaridade para essa molécula. Então, ela é anfifílica, ela se liga tanto a compostos orgânicos como os compostos inorgânicos por uma interação intermolecular, uma de forma de polo instantâneo e outra de forma de ligação de hidrogênio. Então, para que isso dê certo, você tinha que ter um conhecimento de que densidade dos líquidos? Não. O tamanho das moléculas? Também não. O ponto de ebulição dos líquidos? Não. O tipo de interação entre as moléculas. Portanto, a alternativa correta é a letra E. 4. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poligrato de sódio 1 são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibra de celulose. Ok. A 1 já tem um cátion e um ânion ali, enquanto que a 2 só tem hidroxilas, que dá uma ligação com a água, que a urina é feita majoritariamente por água. O 2 dá interação de ligação de hidrogênio, interação intermolecular ligação de hidrogênio, enquanto que 1 vai dar íon dipolo, então vai ser mais intenso, por isso que ela é mais eficiente. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se a interação dipolo-dipolo? Não. A interação íon-íon? Também não, porque é água com íon, então é íon dipolo. Ligação de hidrogênio? Não. Ligação de hidrogênio? Não. Interação íon dipolo, mais forte entre o poligrato e as moléculas de água com relação às ligações de hidrogênio entre celulose e as moléculas de água. Perfeito. Ali tem um cátion e um ânion, vai ter uma ligação íon dipolo, fazendo com que a interação intermolecular com a água seja muito maior do que sendo mais intensa, né, do que uma ligação de hidrogênio. Não se esqueça essa relação aqui, ó, é dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Perfeito, a alternativa é. Vamos para a próxima. A pele humana, quando está bem hidratada, quinta questão. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e espectro macio e leve. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicina e polietilenoglicol. Então aqui está a glicina e o polietilenglicol. Perceba que eles têm uma característica polar. Por quê? Porque tem muita hidroxila. Então o oxigênio sempre desloca a bomba eletrônica para próximo dele, fazendo com que ele fique negativo, enquanto que os outros átomos fiquem positivo. Então todas as duas moléculas são muito polares. Então elas vão reagir com a água por interação ligação de hidrogênio, deixando a pele mais úmida. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umedexantes, com a umidade contida no ambiente por meio das ligações de hidrogênio. Não se esqueça que é oxigênio ligado a hidrogênio e a umidade também é oxigênio ligado a hidrogênio. Portanto, é hidrogênio ligado a oxigênio próximo de FON. Então, as interações intermoleculares é de ligação de hidrogênio. A alternativa é. Vamos para a sexta questão. E última.
Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, um composto do grupo dos organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há liberação de substâncias derivadas de dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações como resíduos da queima da matéria orgânica em presenças de produtos que contêm o cloro. Como consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia alimentar. Mais de 90% das exposições humanas às dioxinas é atribuídas aos alimentos contaminados ingeridos. A estrutura típica de uma dioxina está apresentada a seguir. Então ele é o 2,3,7,8-tetraclorodibenzeno P-dioxina. Ok, você percebe que essa molécula ela não vai ter uma polaridade. Tudo bem que ela tem elementos muito eletronegativos, mas a resultante, se você fizer a resultante para cá, vai se anular. E para cá também vai se anular a resultante. Então ela é uma molécula apolar. Se ela é uma molécula polar, quando você ingere ela vai ficar nos seus tecidos adiposos, que é muito difícil de ser digerido, metabolizados. Os compostos apolares, ele tem uma dificuldade muito alta de ser metabolizado, fazendo com que ele fique em excesso no seu corpo. E quando você, por exemplo, come um peixe que tem esse composto no seu tecido adiposo, você vai acabar engolindo tudo que aquele peixe tem, fazendo com que aumente a concentração nos níveis tróficos maiores, de mais longe. Por exemplo, no terceiro, quarto nível trófico, vai ter uma concentração maior, porque ele acabou ingerindo os animais com níveis tróficos menores, mas que tinham uma concentração já um pouco elevada. Então, com base no texto e na estrutura apresentada, a molécula é popularmente conhecida pelo nome de dioxina, sendo a mais tóxica dos 76 isômeros de compostos cloretos de benzeno B-dioxina existentes. Com base no texto e na estrutura apresentadas, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao seu caráter. Só básico não tem nada a ver, nem ácido. Redutor também não, ele não é redutor. Ele é lipofílico ou hidrofílico? Ele é lipofílico, porque o momento resultante da molécula é igual a zero, portanto é uma molécula polar. É lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta do que o dos hidrossolúveis. Perfeito, alternativa D. Não se esqueça que o hidrossolúvel sai na urina, já os lipossolúveis não saem, tem que ser metabolizado pela gordura, pela queima da gordura. Então ele acaba se bioacumulando no seu organismo. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu tento solucionar. Compartilhe, comenta e deixa o like. Tchau, tchau!